Então, boa noite, família. Boa noite, irmão. Boa noite, família. Boa noite. Aqui tem o culto dos homens, não? Imagina isso, você no culto dos homens fala, boa noite, família. Boa noite, irmão. Que isso? Eu não sei você, mas eu acho que tem algo errado. Sim, muito errado. Então, eu falo boa noite, homens. A gente espera um boa noite, irmão. Boa noite. Eita, locutor. Mas aí, então a gente faz algo. A gente faz algo no momento da igreja. Que basicamente, quando a gente fala que hoje fala qualquer coisa como culto de homens, ou bem-vindo, os homens respondem aú, aú, aú. Essa ideia vem do filme Espartanos 300. Agora, o que acontece nesse filme? Tem uma cena, basicamente, que o Leônidas, basicamente general do exército espartano de 300 homens, né, ele encontra com outro comandante também do exército, que era de outro exército que veio ajudar ele. E aí esse cara vem com 3.000 soldados. E aí ele fala, eu vou te ajudar, a gente está aqui para poder dar suporte para você. Mas quando Leônidas olha para o exército dele, ele começa a olhar e vê que no semblante das pessoas tinha algo diferente. Sim. E aí ele começa a parar cada um deles e pergunta, qual que era essa profissão? E aí eles falavam, bom, eu era um professor. Aí, ok, e a sua profissão? Eu era um pedreiro. E a sua profissão? Eu era um cuteleiro, ok. Aí ele para, ele vira para os espartanos, para os 300 homens. E ele pergunta, espartanos, qual é a sua profissão? E os 300 homens respondem em um só som. Aú, aú, aú. Naquela hora você vê a diferença entre heróis, guerreiros e pessoas que foram pegos no meio do tiroteio e sabem o que está acontecendo. Então por isso que a gente fala culto de homens, os irmãos todos respondem aú, aú, aú. Amém? Amém. Mas vamos abrir lá nossa Bíblia no livro de Isaías. Vamos lá. Isaías 62. Amém? Isaías capítulo 62. A gente vai ler aqui uma escritura no versículo 6 até o versículo 7. Come on, bro. Isaías capítulo 62, versículo 6 ao 7. Capítulo 62, versículo 6 ao 7. Diz assim. É bem parecido com o que a Tom Mocha estava falando hoje, né? Calma, quando chegou. Mas olha o que fala aqui, do 6 ao 7. Não mais chamarão... Não, versículo 6, perdão. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão. Dia e noite, vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso. Uau! E não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Uau. Então, hoje a gente estava brincando, porque quando o Tomocha chegou, ele falou, tô cansado, não sei o que lá. Aí o Monias falou, homem não cansa. Mas é bem interessante, porque aqui na escritura, Isaías, ele não está descrevendo um cenário de conforto para Israel. Ele está descrevendo a responsabilidade para eles. Porque Deus aqui ele afirma que ele mesmo colocou guarda sobre os muros, ele chama de sentinela. Então, sentinela é basicamente um soldado específico para colocar em cima do muro, para vigiar a cidade. Então ele fala que ele escolheu eu e você para sermos sentinela sobre Jerusalém. Agora, seria Jerusalém a terra? Não, mas somente o reino de Deus, a igreja, cada um de nós. Ou seja, o homem foi chamado para cuidar do reino de Deus. Come on, bro. Muita gente pensa, o homem foi chamado para liderar, a gente estava falando agora, cuida, que o homem, a mulher faz, aí a mulher aprende a separar um pedaço do frango do marido, né? E o homem aprendia a ser um provedor, não sei o que lá. Acho que muitas vezes no mundo hoje a visão que a gente tem do homem ser o líder da casa é que ele fica sentado, a mulher vem trazer água para ele, e a mulher traz a comida, ele vai para o trabalho, volta, fica lá sentado de cara fechada, depois sai com os amigos, volta, e é isso. Esse é o homem que está liderando, porque ele traz dinheiro para dentro de casa. Aqui a ideia de realmente um sentinela que Deus traz, alguém que cuida. Agora, alguém que realmente cuida já. Eu sei que aqui não tem. Teve, na época das manifestações. Sempre aquela tropa que vinha toda de preto. Vocês se lembram?
vivia com capuz, ninja, com a balaclava, vivia com armas, SMGs, e ali naquele tanque blindado. Você olhava para ele, você não pensava em fazer uma piada. Não. Por quê? Porque você via que eles estavam tratando de algo sério. Esse é um sentinela. Um sentinela é alguém que vai cuidar, e que ninguém vai usar fazer nada de errado com ele de perto. Agora, sem se perguntar, será que eu sou um sentinela ou um palhaço? Acho que muitas vezes as pessoas tratam os homens de hoje mais como palhaços do que como sentinelas. Ainda mais os homens de Deus, não? Tem uma frase, quem foi que me falou isso? Ah, foi ele. Me falou, esse tipo de homem é para ser irmão da igreja. E eu pensei, nossa, é bem risada, foi engraçado, né? Mas pensa nisso, irmão da igreja, por que o irmão da igreja é visto dessa forma? Por que é visto como um homem frouxo, mole? Quando na verdade o irmão da igreja deve ser o cara que está realmente chamando à frente. Porque ele tem um exemplo do melhor líder que mais existiu depois de Jesus Cristo. Era excelente em tudo que fazia. Tinha uma profissão realmente muito boa como arquiteto. Então, é que na época era arquiteto, mas era lá trabalhar com madeira coisa. Mas pensa nisso, se a gente teve aquele exemplo de alguém respeitoso, cheio de poder, que liderava o povo e cuidava deles, porque agora o homem da igreja se tornou alguém tão fraco quanto me parece. Aconteça o que acontecer, ele só dá risada. O mundo pode estar caindo, pessoas podem estar cheias de pecado. Ele está lá dando risada, ele está igreja. Sabe, tem uma profissão no antigo, nos primeiros séculos, até o século 400, que era o bobo da corte. Esse cara era chamado para ter certeza que todo mundo ia dar risada, o rei e a nobreza. O problema dele é que as pessoas muitas vezes não estavam apenas fazendo piada, mas faziam piadas dele. Aconteça o que acontecer, o trabalho dele é continuar sorrindo. O mundo pode estar caindo em volta dele, alguém pode ser morto na frente dele. Se ele parar de sorrir, de fazer os outros sorrirem, ele é morto. A gente está no reino de Deus. A gente pode ser príncipes ou podemos ser o bobo da corte. Podemos ser realmente homens que vão liderar o povo de Deus para frente, sentinelas, que vão cuidar um do outro, ou realmente o bobo da corte. O que acontece com você? Ele vai dar risada, deixar passar, mas não vai mudar realmente a situação. Sabe, naquela época, muros eram estruturas de proteção que ficava, e quem ficava sobre eles não estava ali para admirar a paisagem, para ver a praia, ou então o cenário que estava acontecendo, mas realmente para vigiar ameaças. O guarda entendia algo fundamental, a segurança da cidade estava ligada à sua vigilância. Se ele relaxasse, toda a cidade poderia pagar o preço. Por isso a Escritura fala, não descanse, não se entregue ao repouso. Agora, isso é muito duro de pensar. Mas não é para isso que o homem foi chamado? É muito interessante, Escritura traz Escritura. A Bíblia fala sobre como o homem e a mulher, os papéis dele, até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro do casamento. Em Eclesiastes, a Bíblia fala lá que a mulher deve respeitar o seu marido. E depois vem 10 versículos falando que o homem precisa fazer. E uma delas fala que o homem precisa se negar, precisa cuidar, considerar dela, precisa amar ela da mesma forma que Cristo amou, quer morrendo, mas não chama ele a fazer tudo isso. Então quem não tem direito ao descanso é a gente. Porque nós somos sentinelas, nós somos os vigias. Mais do que ter uma voz grossa, mais do que ter músculos, mais do que ter um bom emprego, será que você consegue levar alguém para o céu? Talvez você consiga trazer comida na mesa. Talvez você consiga proteger alguém fisicamente. Mas será que você consegue proteger alguém da ameaça eterna que é passar a eternidade no inferno? Melhor, será que você consegue proteger a si mesmo de passar a eternidade no inferno? Tá bom, bro. Sabe, quem defendeu a igreja de falsas doutrinas no Novo Testamento não foi Priscila. A Bíblia fala sobre Priscila e Aquila, que eram dois líderes dentro da igreja, um homem e uma mulher. Mas quando entrou falsa doutrina da igreja, eles não chamavam Priscila para lidar com isso. Chamavam Paulo. Não quero dizer que as irmãs não podem lidar com isso, mas quando o assunto é resolver um problema, se não for um líder que está lá na frente, o homem de Deus tomar a decisão de se levantar e cuidar do rebanho, quem vai fazer isso?
Tem uma única situação da Bíblia onde uma mulher lidera o povo de Deus. E nessa hora é Débora liderando. Agora, o que aconteceu lá? Olha isso. Vamos lá para o Antigo Testamento. Tudo certo. Vamos lá para ver realmente o que acontecia quando não tinha líderes. Vamos lá para Juízes. Come on, bro. Juízes capítulo 21. Vamos ler o versículo 25. Fala assim: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Uau. O que acontece quando um homem decide não liderar? Bagunça. O que acontece em estilo gerente, supervisor de dentro da empresa? A empresa continua gerando lucro? Continuam trabalhando? O que acontece em tidos professores da faculdade? Será que ainda teremos aulas? Você tira a liderança, você tira um homem do papel dele, que a gente tem no país. Infelizmente, naquela época, nenhum homem de Deus se levantou para liderar o povo de Deus. E aí Débora se levantou. E mesmo com ela liderando, ela ainda fala: você vai na minha frente. Fala para um cara que estava com medo de ir para a batalha. Ele ainda fala: eu só vou se você for com a gente. Agora se pergunte: será que eu estou esperando as irmãs serem mais zelosas? Fala: come on, bro, preach. Prega, irmão, para eu poder falar algo. Será que eu estou esperando uma irmã dar uma boa notícia para que eu levante minha mão e tenha coragem de dar uma boa notícia? Será que eu espero a irmã dar o feedback da pregação? Comentário? Para que eu possa ter um comentário, porque o insight que ela pegou, porque ela estava prestando atenção, mais do que os irmãos? Será que as irmãs vão chegar no horário enquanto todos os irmãos vão chegar atrasados? Ou será que os homens vão liderar? Quando Deus diz: não descanseis, ou não descansem, Ele está estabelecendo um princípio espiritual. Há missões que exigem perseverança contínua até que o propósito seja estabelecido. O descanso não vem antes do cumprimento da metas. A gente não tem férias quebradas através do ano. A gente tem um momento de férias. Depois do trabalho que você fez. Você não trabalha, você não vai ter o período de férias. Sua vida é uma férias. Muitos de nós estamos declarando estar cansados sem nem mesmo estar trabalhando. Agora, eu não estou falando de trabalhar no seu trabalho, mas para isso. Muitas pessoas acham: nossa, mas a pressão de ser um discípulo é tão difícil, mas não fez nada ainda acontecer. Que pressão é essa? Você fala: nossa, mas está muito difícil carregar esse peso, liderar estudos, batizados, nem se não batizou ninguém ainda. Que peso é esse? Então, realmente, será que a gente tem um peso real? Esses dias, eu fiquei indignado comigo mesmo. Né? E parece bizarro. Faz sentido. Um cara lá da universidade, ele me chamou de galinha. Tem um contexto para isso, mas ainda é terrível. Né? Mas naquela mesma semana, no meu tempo, eu só estava reclamando para Deus. Deus, isso aqui está difícil, isso aqui está difícil, isso. Reclamando. E aí eu comecei a parar, a pensar, falei: será que eu estou reclamando de uma forma justa? Será que o que eu estou falando pelo menos é verdade? Ou será que eu não estou no ponto de me reclamar? Eu não acho que eu nem sempre no coração. Eu não acho que a leitura de mim ainda está emocionante. Eu não acho que a leitura de mim ainda está segura. Eu acho que a perseguição conhecendo no campus ainda é muito pequena. Eu acho que ainda tem que perturbar muitas outras pessoas ainda. Eu estou esperando para ser expulso do campus. Eu lembro quando a gente estava lá no Brasil. Eu fiz curso de 3 shoppings. Porque a gente estava compartilhando a fé e todos esses cursos. Mas por que então não aconteceu isso? Porque eu tenho agido, infelizmente, como uma galinha. Mas chato isso. Sabe? É interessante. Né? Balaam, ele está lá em cima do burro andando. E aí o burro tem que virar para ele e falar para ele o que ele está fazendo de errado. E muitas vezes eu penso que a gente esquece um cara que está seguindo Felipe Cacol, um outro homem que se diz ser melhor que Jesus Cristo. Jesus ainda está escrevendo a Bíblia. Deus teve que usar ele para mostrar o quanto eu estava sem coragem, o quanto eu me segurava no meu coração, o quanto eu agindo com uma galinha.
Mas eu espero que a gente possa ver o mesmo também hoje. Na área do seu coração, onde você tem sido hoje? O que você tem priorizado aqui na ordem de Deus? O que tem te cansado? Realmente a batalha com Deus? Ou as coisas do mundo? A pregação de hoje é soldados que não se cansam. Soldados que não se cansam. Ainda estão comigo, família? Primeiro ponto da pregação de hoje é identidade precede comportamento. Identidade precede comportamento. Então, o soldado, ele é soldado em qualquer ambiente. Um soldado, ele é soldado no quartel, ele é soldado na guerra. Em qualquer ambiente que ele esteja, ele vai ser um soldado. Primeira verdade que a gente precisa estabelecer é isso. O soldado ele não vai ser definido pelo campo de batalha dele, mas pela identidade que ele carrega. Ele não deixa ser soldado quando sai do quartel. Ele não altera a sua essência conforme o ambiente, sua disciplina, sua postura, sua consciência de missão, ou acompanham onde quer que ele esteja. O mundo de Deus não tem características para o homem, infelizmente. E eu acho que essas características vieram a gente parar de agir como soldados de Deus somente. Características como pai ausente. Ninguém pensa numa mãe ausente. Interessante. Quando pensam sobre trair a esposa, ou trair, até mesmo trair a esposa, sempre pensa em homem. Quando pensam em mentir, roubar, ou então roubar o dinheiro dos políticos, pensam nos homens. Qualquer coisa ruim com caráter corrupto, pensamos nos homens. Agora tem uma razão para isso. Uma razão porque a característica do homem, infelizmente, foi perdida. Infelizmente, hoje as pessoas usam o próprio pecado delas para usar uma própria característica delas. Uma própria identidade. Como quem elas são. Então, o seu luto com empresa, eu sou imoral. O seu luto com mentira, eu sou um mentiroso. Meu pecado agora é minha identidade. Logo, largar o pecado é largar a minha identidade. E por isso que é tão difícil. O que seria da minha vida sem Deus? Seria da minha vida sem pornografia e situação? E aí, o que o mundo faz? Já que é muito difícil chamar por esse nome, porque teria que você tomar uma decisão sobre isso, dá outros nomes. Fala apenas mulherengo, ao invés de imoral. Ao invés de mentiroso, fala, no Brasil chama de João contador de história. Ao invés de imaturo, fala engraçadinho. Então, você tem que se perguntar, o quanto você tem diminuído realmente? Qual a identidade você tem tomado hoje? Será que é realmente do homem de Deus que nos chamou para ser sentinela? Ou será que nós temos tornado mais um povo da corte? Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Mas família, há uma que é certeza. A igreja vai ser tão zelosa quanto essa saudade. Imagina, se esses são os líderes da igreja daqui de Moçambique, onde a igreja é? O quão zelosa é a igreja seria? O quão animada a igreja seria? Coração Não, de verdade mesmo. O quão disciplinário seria? Se todo mundo agisse como você, até onde ele chegaria? Se todo mundo tivesse a mesma sede por almas que você tem, quantas pessoas teriam sido salvas hoje? Se todo mundo fosse tão puro quanto você é, você permitiria que sua filha namorasse? Isso sempre me dói. Eu lembro, quando eu estava estudando a Bíblia ainda, uma das coisas que me perguntaram foi isso. Se realmente todo mundo fosse tão puro quanto você é hoje, se você tivesse uma filha um dia, você deixaria ela namorar com ele? Impossível. Sem chance. Outra pergunta que fizeram também para mim, e para a menina que eu estava namorando, foi: você quer levar ela para o céu, para o altar, ou para a terra? Viu? A gente tem que se perguntar qual é o nosso objetivo. Porque isso mostra muito do nosso próprio caráter. E para minha própria vergonha, a maior parte das vezes, 99% delas, não era para o altar.
Não era a minha pureza lá que estava mesmo. Isso é quem eu sou. Interessante que como Cristo eu posso ter uma nova identidade. Mas primeiro eu tenho que matar esse eu. O mentiroso, o imoral, o corrupto. E aceitar a identidade que Cristo me deu. Olha isso, em 2 Timóteo, eu até esqueci dele. Capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Come on, bro. A gente vai ler aqui o versículo 3 ao 4. Assim que minha Bíblia aceitável. Versículo 3 ao 4. Diz assim. Capítulo 2, versículo 3 ao versículo 4. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Observa a lógica que ele apresenta. Paulo, quando escreve essa carta para Timóteo. Ele fala aqui que existe alguém que alistou. Existe uma missão, existe um foco que impede a distração. O soldado não vive como civil porque foi convocado. Sim. O problema contemporâneo não é a falta de informação bíblica, não é a falta de acesso à Bíblia. Não lembra quem fala, Manias, no ensino bíblico, Manias comentou algo muito interessante. Ele fez a comparação da diferença entre quão fácil é para alguém ter acesso à Bíblia hoje e quão fácil era para alguém ter acesso à Bíblia lá no dia zero da Cristo. É muito difícil. As pessoas tinham que ir até a sinagoga, pegar lá, tem um papiro, poder ler todo mundo junto. Uma pessoa ficaria no meio, ela leria para todo mundo. Mas quando a gente lê em Atos 17, versículo 10 ao 12, fala dos bereanos. Eles vinham todos os dias para ver se Paulo e Silas estavam pregando. Agora, o que é interessante é que eles iam ter que ir até a sinagoga, pegar um cara, ler para todo mundo sentado ouvindo, e ver, será que Paulo e Silas falaram a verdade ou não? Agora, hoje, as pessoas vão para o culto, sentam, o pastor vai lá, prega, depois sai. Se o pastor falou ou não, não sei. Está na Bíblia? Não sei. Colocando assim. Sabe, e realmente, muitos homens frequentam cultos, mas não se percebem como soldados de serviço. A espiritualidade se torna evento, não uma vocação permanente. Ser espiritual é estar num culto que você tem que falar em línguas, orar, chorar, dar um mortal para trás, apagar a luz, tocar uma música que toca o seu coração. E aí você é espiritual o suficiente. Aí você pode voltar para casa sem moral de novo. Aí você pode voltar para o seu trabalho e mentir. Porque aí tudo bem, porque você foi naquele culto e sentiu aquele arrepio na sua espírito. Sério? Não. Sabe, o homem de acordo com a Bíblia é totalmente diferente. Vamos lá para Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Vamos ver aqui uma das escrituras muito famosas, que é a armadura de Deus. Olha isso, capítulo 6, a gente vai ler o versículo 11. Diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Agora, a ideia é o quê? A armadura ela não é uma decoração espiritual. Você não veste a armadura porque é bonito e está na moda. Não tem a armadura da Zara, a armadura da Diogo, a armadura da Chanel. Não. A armadura é para te proteger. E aí ele fala, reviste toda a armadura, para que você se proteja e seja firme contra as ciladas de Satanás. Então é uma necessidade diária que a gente precisa ter, de vestir a armadura. Ninguém veste a armadura para passear. A gente não veste a armadura para ir até a Bahia Mall, para andar um pouco. A gente veste ela porque a gente precisa, da nossa vida depende disso. Então se você é um soldado apenas quando está no culto, então sua fé está condicionada ao ambiente. Mas aí esse 62 fala de homens que vigiam dia e noite. Isso elimina realmente essa ideia de espiritualidade no conceito local. Não existe turno opcional no muro. Eu vou pegar o turno da noite e você o do dia. A gente está fazendo realmente 24 horas. A pergunta não é se você gosta da linguagem de guerra. A pergunta é se você entende que você foi convocado. Se você entende ela. O ponto número 2 é: a guerra é contínua porque a ameaça também é contínua.
A guerra é contínua, porque a ameaça também é contínua. O soldado ele permanece vigilante por paranoia. Eu não sei vocês, a minha esposa, foi engraçado, no dia dos namorados, agora no sábado, a gente foi no Bahia Mall comer, né? E aí, acho que não foi no sábado, mas foi antes. A gente estava no restaurante, e aí ela sentou num lado, e ela falou, pode sentar aqui. Eu falei, ué, por que eu posso sentar aí? Como assim pode sentar aí? Aí ela falou, eu descobri que homens eles não gostam de sentar com a costa dele para a porta, para a entrada. Aí eu fiquei pensando, nossa, realmente, né? Homens não gostam disso, porque eles querem ver o inimigo. Fico nessa paranoia de se alguém vir me atacar. Não sei vocês, mas quando você anda no meio da noite, eu fico pensando, se alguém me atacar, eu vou fazer isso. Não é verdade? Eu vou tirar minha mão. Às vezes você está sabendo que eles falam, tô relaxado demais. Aí você começa a se direita. Se alguém tentar alguma coisa, eu estou preparado. Mas isso, às vezes eu penso, isso é meio paranoia mesmo. Mas o soldado, no meio da guerra, não é paranoia dele prestar atenção a cada movimento. É cuidado. Prestar atenção a cada movimento é ter certeza que realmente ele vai sobreviver, as pessoas que dependem dele também vão. Ele tem a consciência do risco. Ele sabe que ninguém existe. Ele sabe que descuido tem consequência. Olha para 1 Pedro, capítulo 5. Para entender quem é o nosso inimigo. 1 Pedro, capítulo 5. A gente vai ler do versículo 8 ao versículo 9. Come on, bro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 9. Diz assim: e sejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Você pode falar que é difícil estar na guerra, é difícil ser discípulo, mas adivinha, você não é especial. É difícil ser puro, adivinha, para todo mundo é difícil. É difícil negar, para todo mundo é difícil negar. Não tem alguém que é muito fácil negar para ele. Não existe isso. É difícil. Hoje eu acordei de manhã, eu tive que me negar. Eu falei para alguns irmãos, eu tive que ter meu tempo de Deus hoje andando, de pé, lendo a Bíblia andando, não quero cair no sol. Eu não queria, eu queria dormir. Tive que me negar. Não foi legal. Tá? Mas funcionou, foi bom para mim, eu precisava. Então não é fácil para ninguém. Agora, a pergunta é, você entende que tem um leão à sua volta querendo te devorar? Isso é que interessante. A gente entende, claro, em biologia, que o leão por si só ele não vai à caça. Né? Quem vai é a leoa. Então a leoa ela ataca qualquer tipo de animal. Ela vê predador, ela vai atacar, pegar e levar para dentro dele, todo mundo passa comer. O leão ele também ataca. Mas sabe quando o leão ataca? Quando tem uma vítima ferida. Quando tem alguém fraco. Satanás está olhando para você, esperando o momento que você vai proteger. Qual momento ele vai baixar agora? É aquele momento que ele vai baixar. É aquele momento que você abaixar a guarda, é o momento que Satanás vai atacar você. Mas é interessante, porque ele anda ao redor fugindo, ou seja, ameaçando. Sabe o que isso parece? Andar na rua e aquelas mulheres passando. E você não tem, olhar no chão, olhar para cima. Olhar no chão, olhar para cima. Pegar o celular, não tem ninguém te ligando, nem mensagem. Você pega o celular só para desviar o olhar. É como se fosse realmente o leão rugindo essa hora. E para nossa vergonha, muitos de nós olhamos. Muitos de nós, infelizmente, quando o leão ruge, fica com medo. Ele cai na vida. Olha para cima, olha para baixo, olha para o celular. Sabe o que passou na minha mente? Quão curioso meu coração é? O que passou na minha mente muitas vezes? Eu não quero olhar para baixo, porque eu não quero parecer fraco. Porque se alguém passa do meu lado, eu estou olhando para baixo, vou pensar que ele é tímido, fraquinho. Eu não queria ser visto dessa forma. No meu próprio orgulho eu cairia nessa forma. Eu não queria ser orgulho suficiente para parecer fraco. Agora faz sentido, não? O que Paulo fala? Quando eu sou fraco, é quando eu sou forte. Talvez para o mundo pode olhar para você e falar fraco. Você não tem coragem de mentir seu trabalho, ninguém vai saber. Você não quer ter conversa com nada, sair com a gente? Fraco.
Já teve uma mulher que olhou para mim e falou: você não é homem de verdade, porque eu não quis pegar o número dela. Aqui é mãe. Pergunta para você. Já teve mulher me parar, pedir para tirar foto comigo. Sabe que pedir para tirar foto? Eu não sou famoso, ninguém me conhece. Mas por quê? E sabe como você sabe que é Satanás? Porque eu sou feio. Você pode ser Satanás. Isso é verdade. E aí nosso orgulho fala pra gente, então quer dizer que você é bonito, então, né? Satanás tentando, você está caindo na cilada dele. Come on, bro. Você não é bonito assim. Solta a bola. Mas isso é verdade. E aquilo que ele fala dá uma metáfora. Satanás, ele está rugindo, ele está ao nosso redor, e ele vai atrás de você para te dominar. Vamos lá para Apocalipse 12. Porque não fica, será que ele para então em algum momento? E quando Isaías diz que os guardas não se calam e não descansam, ele está descrevendo perseverança. Mas isso também revela um princípio. A missão não termina porque o soldado está cansado. Cansaço não encerra a guerra. Satanás não vai parar de atacar o Yuri e vai falar: o Yuri está tão cansado. Então quer saber? Eu vou dar uma folga para ele. Vai olhar para o Vitor e falar: nossa, quer saber? O Vitor está tão cansado, essa vida com tantas pessoas hoje. Eu vou dar uma folga para o Vitor, eu não vou atacar ele. Eu não vou tentar uma magia. Eu não vou tentar outro bicho. Satanás ainda não pensa dessa forma. A gente viu porque aqui em Apocalipse 12. Vamos no versículo 9. Apocalipse capítulo 12. A gente vai ler o versículo 9 ou 12. Que diz assim: o grande dragão foi lançado fora. Dragão. Foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouviu uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem ao céu os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então você acha que Satanás vai te deixar descansar? Não. Você acha que Satanás vai olhar para você e falar: nossa, Yuri já sacrificou tanto, eu não vou testar mais ele. Eu acho que depois de tomar uma decisão, depois de estudo bíblico, depois do seu tempo com Deus, se agora Satanás vai dar um descanso break. Não. Ele está furioso. E ele está com urgência, porque ele sabe que o tempo dele é curto. Satanás quer levar o máximo de pessoas possíveis. E aqui ele fala: ai de você, a terra. Ele está irado e quer ter você irado. Ele não está de brincadeira aqui na terra. Ele está em guerra. Agora, se você está em guerra, se você está em guerra com ele ou não, é sua escolha. Ele vai te atacar de qualquer forma. Ele está em guerra com você. A pergunta é: você está em guerra com ele? Você está lutando contra ele? Você está que ele é o único em guerra? A gente pode deixar que Satanás persevere mais do que as próprias questões. Não pode deixar com que o mundo religioso, com tanta falsa doutrina, seja mais zeloso do que essa salva. Não pode permitir com que realmente a justiça dele, ou a fé de Satanás seja maior que a nossa. Em Tiago 2, a Bíblia fala sobre fé e obras. Ele fala: caso você ache que a fé pode salvá-lo, até Satanás sem fé, o diabo tem fé, ele acredita que ele treme em Deus. Mas Satanás não é questão de fé ou não. Ele é um fato. Ele tem certeza que Deus existe. Tem certeza que o dia dele vai acabar. Tem certeza que um dia ele vai voltar para buscar a gente para mandar quem merece do lado do fogo. Agora, a sua escolha é brincar de igreja ou não. E a minha escolha é brincar de cristão. Sabe, muitas vezes eu acredito que me falta temor a Deus.
Me falta o entendimento de que se eu não mudar agora, eu vou tornar um homem de Deus. Realmente, eu tenho que estar preparado. Quando eu falei em Êxodo 20:20, falou: o temor a Deus vai te manter distante do pecado. O temor a Deus vai te manter distante do pecado. Se eu não temo a Deus, se eu não entendo realmente a verdade que existe o céu e o inferno, que existe Satanás e existe Jesus Cristo, que está em guerra agora nesse exato momento, eu não vou chegar aos céus. Isso é crucial. A batalha espiritual não pausa quando você está emocionalmente deslocado. A responsabilidade sobre a sua casa, sua santidade, a sua liderança vai se suspensa quando você se sente sobrecarregado. A.W. Tozer tem uma frase que ele fala: Satanás não se importa com igrejas cheias, desde que sejam vazias de poder. Satanás não se importa com igrejas cheias, desde que elas sejam vazias de poder. Eu acredito que Satanás não se importa com esse culto de homens, desde que não haja nenhum homem de Deus. Pode estar cheio de pessoas, de sexo masculino, mas será que tem homens verdadeiros? Não porque você nasceu com sexo masculino, mas porque você age corretamente. É necessário coragem para confessar os pecados. É necessário coragem para tomar decisões para mudar a sua vida. É necessário coragem para lutar, para se arrepender. É preciso coragem. Sabe, a negligência espiritual raramente acontece por rebeldia aberta. Ela acontece por relaxamento progressivo. Um dia sem oração, uma semana sem vigiar, uma decisão pequena que não parecia grave, e quando se percebe, a muralha já tem brechas. Soldados entendem que disciplina é proteção, e não um peso. É interessante que os soldados na CPOE ensinam que você tem que estar sempre organizado. Seu quarto arrumado, suas roupas dobradas de uma maneira específica, até mesmo as suas meias, assado, tudo perfeito. Porque se sair em guerra, você está preparado, pegar tudo e correr. Eu imagino um soldado que não está preparado, não está organizado. Eu acho que isso, muitas vezes, nosso estado espiritual ou emocional, está transparecido em nós mesmos. Ficar organizado só. Enquanto tomo conta realmente do meu próprio corpo. Enquanto eu realmente tomo conta do meu próprio dia, da minha própria agenda. O quanto eu sou realmente diligente no meu próprio trabalho também. Eu chego no horário, se eu chego atrasado. Se eu cumpro minha palavra ou não. Essas são pequenas coisas que mostram o talento de vida. Terceiro e último ponto, família, já está para acabar. O descanso legítimo vem após o cumprimento da missão. O descanso legítimo vem após o cumprimento da missão. A primeira escritura que a gente leu lá em Isaías 62 diz: não descanseis até que estabeleça Jerusalém. A palavra até aqui é crucial. Existe um objetivo, existe um ponto de conclusão, um esforço direcionado. Em 1 Coríntios 15:38, ele fala: seis firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Sempre abundantes, não intermitentes, não motivados apenas por emoção. Sabe, algo que é verdade, que o Victor falou nessas boas notícias, elas são sequelas da conferência. Mas será que as sequelas têm um tempo de validade? Será que a gente está animado para salvar almas até um certo ponto? E aí, quando o raio passar, eu vou descansar. Quando eu me sentir cansado, eu vou abrir mão. Uma realidade que é imutável é que as pessoas não param de morrer para o inferno porque eu estou cansado. Satanás não para de trabalhar porque eu não estou mais animado para ter meu tempo com Deus. Eu não paro de ser tentado porque eu não estou mais sentindo aquele ânimo de buscar Deus com todo o meu coração. A batalha não continua, eu querendo ou não. Jesus na cruz, o maior homem de todos, disse: está consumado. O descanso dele veio depois da obra estar cumprida. Antes disso, foi entrega do Pai. Ele sempre se no coração dele, cada uma das situações. Um soldado, ele pode sentir medo, ele pode sentir exaustão, pode sentir pressão,
mas ele não redefine a missão baseada no sentimento. O soldado ele é permitido sentir emoções, mas ele é permitido deixar suas emoções moldarem e mudarem a missão dele. Aqui está o ponto que me confronta. Muitos homens não estão cansados da guerra, estão cansados da disciplina que a guerra exige. Muitas vezes não estão cansados de viver como discípulo, mas a disciplina que viver como discípulo demanda. Acordar mais cedo para poder ter um bom tempo com Deus. Sair, chegar e compartilhar na fé. Ligar para o irmão, perguntar como você está, como você tem com Deus, como está a coisa. Confessar os pecados, passar pela vergonha de ter falar isso em voz alta. Essa é a disciplina cristã. Não é necessariamente isso. A disciplina que a guerra vai levar a você. Querem os benefícios da vitória, sem a constância da vigilância. Querem que todos os irmãos aqui cheguem nos céus, sem ter que falar com eles durante a semana. Querem a igreja cheia de discípulos completamente comprometidos a Deus, sem compartilhar a fé. Querem ser pessoalmente frutíferos, sem estudar os irmãos. Mas Deus não está procurando homens impressionáveis, está procurando homens estáveis. Homens que realmente perseveram no começo ao fim. Sabe, eu trabalhei como programador a maior parte da minha vida. E uma coisa que a gente aprendeu foi que um projeto que funciona bem 3 vezes não é um projeto feito. Eu lembro do meu TCC, eu sempre compartilho isso com várias gente. Meu TCC para mecatrônica, quando eu terminei ele funcionou exatamente 3 vezes. Então a gente montou a banca quase como na feira e todos os professores passaram vendo lá como ficou o projeto, o quão bom estava. E aí ele funcionou 3 vezes. Das 3 vezes que eles passaram, ele funcionou. Passou disso, não faço ideia do que aconteceu, não funcionou mais. Não sabia o que estava acontecendo, apertava um botão, fazia um barulho, recebia a mensagem no celular, lá, era um projeto que mandava mensagem para o celular. Mensagem aleatória, com a mensagem criptografada, eu não conseguia acreditar. Era uma bagunça. Agora, isso é um projeto estável? É algo que alguém gostaria de comprar? Não. Da mesma forma, um homem que é fiel 3 vezes. Tem tempo de Deus 3 vezes. É puro 3 vezes ao mês. Compartilha essa fé 3 vezes ao ano. Vai para o culto 3 vezes no mês. Mas que não é estável. Lidera de vez em quando, se nega de vez em quando, mas é estável realmente ao final. Isaías 62 não termina com soldados derrotados e cansados. Termina com a promessa do estabelecimento da nova Jerusalém, ou seja, os céus. Deus posiciona homens sobre muros porque cidades precisam de proteção. Famílias precisam de cobertura. Igrejas precisam de vigilância. E homens foram chamados para assumir responsabilidade espiritual. Vocês não foram chamados para sobreviver espiritualmente. Ninguém entra no ringue de luta e fala, o seu treinador fala, sobrevive o primeiro round. A gente fala, Grêmio, como é esse cara agora? Você vai nocautear ele agora. Eu fiz muito MMA, quase que minha vida inteira. Eu sempre entrava lá com a mentalidade. Apanhei a maior parte das vezes, mas entrava lá com a mentalidade, vou derrubar esse cara. E esse round ele não passa. E essa é a mentalidade que a gente tem. A gente não entra no reino pensando, eu tenho que sobreviver discipulado. Eu tenho que sobreviver mais da semana do discípulo. Eu tenho que derrotar Satanás essa semana. Eu tenho que tirar realmente esse pensamento errôneo da vida das pessoas, essas falsas doutrinas do campus. Eu quero realmente trazer a mudança para o meu local. Seja trabalho, faculdade, família. Mas realmente causar diferença. Sabe, os soldados escolhem batalhas favoritas. Eles cumprem a missão dada a eles. Eles são soldados. Tem uma frase do Bob, Tropa de Elite, um filme brasileiro bem famoso, não sei se vocês conhecem. Mas tem uma frase que ele fala missão dada, missão cumprida. E essa deve ser a nossa lei. Se tem um mantra para os homens, pequenos homens de Moçambique, para ter, é missão dada, é missão cumprida. Imagina isso. Se aqui os irmãos da igreja de Moçambique foram conhecidos por isso. Que não, lá em Moçambique você dá qualquer tarefa para os irmãos.
É missão dada, é missão cumprida. Eles são estáveis. São homens de verdade. Não importa o que acontecer, eles vão cumprir com a palavra deles. Eu acredito que ele diz que eu quero isso aqui. Como soldados. Só trabalho, bro. Come on, bro. Família, nós somos alistados, vamos posicionados, nós temos uma missão, que é salvar Moçambique. Que é liderar Moçambique. E não apenas Moçambique, mas e as outras igrejas que falam português. Meu trabalho aqui é ter certeza que os homens vão estar preparados. Porque se um dia eu tiver que sair aqui, ir para Angola, para o Brasil, África do Sul, seja lá o que for, vocês estão preparados. A pergunta é, se eu saísse, se nesse domingo eu me levantasse e falar, gente, eu vou sair, vou ter que plantar a igreja no Angola. Quem se levantaria para estar aqui agora? Quem se levantaria para estar aqui brigando agora? Para direcionar cada um dos irmãos. Para ser o parâmetro de justiça da igreja. Parâmetro de pureza. Parâmetro de perseverança até o final. Parâmetro de vulnerabilidade. De um coração quebrantado. De alguém que ama o perdido e ama Deus. Quem se levantaria? Será que teríamos bons na corte ou nobres? Será que teríamos palhaços realmente, reis realmente foram escolhidos no reino de Deus? Crítico. Quem se levantaria? Come on, bro. O descanso legítimo não vem da fuga da guerra, mas da fidelidade até. Sabe o que é equilíbrio? Sei lá, o melhor descanso que eu sempre tenho é depois de ter dado tudo no coração. Chegar em casa, deitar e saber que eu tenho um bom lugar. Sabe que eu não tenho nada que eu faria para mudar o que eu fiz. Eu dei o 100%. Não deixei nada para trás. Até a última gota de suor, eu derramei. E se um dia eu sair de Moçambique, eu quero sair com essa mentalidade. A missão que me foi dada, eu cumpri. Eu terminei, eu fiz tudo o que eu podia, até o final. Eu não quero me arrepender um dia de pensar, poderia ter compartilhado mais. Poderia ter confessado meus pecados. Poderia ter sido mais humilde, mais vulnerável. Talvez eu poderia ter passado mais tempo com esse irmão. Poderia ter ajudado ele de forma mais profunda. Talvez eu poderia ter dado mais para esse irmão. Algo muito importante. Talvez eu poderia ter considerado eles mais importantes. O primeiro culto de homens dessa igreja. Ou você assume o muro que Deus lhe confiou, ou você continuará vivendo como se fosse civil em território de guerra. Um soldado que vive como civil, um soldado que morre na primeira fila de batalha. E quando ele finalmente se disser, está consumado, como eu e você, lado a lado, crucificados por Cristo, aí sim, o descanso será completo. Soldados não descansam antes da hora, eles permanecem até que o Senhor estabeleça. Família, o desafio é bem simples. Seja um homem de Deus. Come on. Seja um soldado. Que o nosso lema seja: missão dada é missão cumprida. E para Deus toda a glória. Amém. Amen. Come on, bro.